insegura. Então, a insegurança faz você ter mais cuidado, faz você prestar atenção mais nos detalhes, sabe? E eu acho que isso ajuda muito nesse quesito. Mas atrapalha se você deixar que ela te impeça de fazer as coisas. Então, se você realmente quer, você tem que trabalhar isso. Como é que você trabalha isso? Você pode fazer stories, que eu, como eu já falei, ajuda muito. Você pode gravar vídeo para você mesmo e se assistir, se analisar. Mas eu acho que a timidez, ela só atrapalha mesmo se você deixar que ela atrapalhe. Como eu falei, ela faz com que você fique mais atento a detalhes. Tu não tem noção o tanto de detalhes que eu checo quando eu vou gravar alguma coisa. É postura, sei lá, é a postura, a forma que segura o microfone, é a forma que eu vou falar. Então, são vários detalhes. Eu fico muito preocupado com essa questão do texto. Se eu tô com a Uhum. postura bem em frente às câmeras. Então, eu acho que a questão da timidez, como você quer evitar as críticas, né? Você quer evitar que as pessoas, de repente, zombem. Então, você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes. Quando eu tô gravando, na minha cabeça fica passando aqui um monte de coisa, de detalhe que eu tô fazendo um checklist mental aqui. Tô falando aqui o texto da cabeça da matéria, por exemplo, ou da abertura, enfim, ou do programa que eu tô gravando, seja qual for. E na minha cabeça tá passando aqui, ó, um monte de detalhe, fazendo um checklist Um automático. monte de coisa. É um computador. Mas tem que ter um processamento muito rápido, né? Para conseguir falar para a câmera, pensar na postura, pensar no texto, decorar o texto. Tu já chegou a parar e repetir lá no lugar que tu tava, na externa que tu tá fazendo, e repetir a matéria porque tu achou que não ficou legal? Repetir, gravar de novo, que tu fala? Sim, gravar de novo, Muitas sim. vezes eu paro no meio da gravação. Se eu tô falando bem aqui, tô falando aqui o texto da cabeça, e eu percebo que de repente a minha mão tá fazendo muitos movimentos, eu já paro e falo, corta, vamos fazer de novo. Ou então eu tô falando aqui, de repente eu passo a língua nos lábios para molhar, aí eu já paro e faço de novo. Nossa! Lucas, eu faço muito isso, cara. Muito, muito isso. Inclusive, eu já fiz um curso de rádio e TV na Conrádio, Uhum. e aí o trabalho final da gente era uma reportagem. E aí eu não percebia isso em mim. Eu só pude perceber quando eu fui ver o trabalho já feito, porque eu Uhum. disse que não queria participar da edição. E eu passo muito. Tu tem alguma dica pra isso, pra evitar passar a língua nos lábios? O que que acontece? O lábio resseca por quê? Porque você tá nervoso. Você fica Sim, nervoso, o sim. lábio resseca, você começa a gaguejar, a sua voz fica assim meio trêmula. Então você tem que relaxar primeiro. Respira fundo. Respirar fundo ajuda muito. A questão da respiração. Você tem que controlar a sua respiração. E aí você umedece os lábios ali antes, bebe uma água, né? Dá uma relaxada. Se você estiver errando muito, isso acontece mais quando você erra bastante no início. Vai errando muito, você vai ficando mais nervoso, mais tenso. Não precisa. Verdade. Tá errando muito, errou umas 3 vezes, dá um tempinho, um intervalo ali de uns 2 minutos, respira fundo, relaxa, toma uma Passar água um e depois hidratante volta. labial, quem sabe, né? Porque você tá falando aqui automaticamente, seu lábio resseca e a sua língua vai lá, do nada. A língua passa quando você vê, já passou a língua. Eu fico muito atenta a Verdade. isso. Real, eu sou É muito chato involuntário às quando eu tô vezes. gravando. Muito chato, com questão de postura. O microfone, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente não tem microfone, o microfone de segurar, sabe? O microfone de mão. A gente Sim. usa mesmo lapela. Então é a questão dos movimentos das mãos. Mas aí o microfone, o certo de você segurar o microfone é com seus dedos voltados pro teu peito. A tua unha não Sim. pode ficar, né, pro lado da câmera, mostrando assim a Uhum. unha. E aí esse é um detalhe que muitas pessoas esquecem. Eu sou muito perfeccionista nesses detalhes. A postura tem que estar perfeita e às vezes ainda não fica. Claro, é verdade. E o teu cinegrafista, quando vai pra alguma externa contigo, ele tem paciência com relação a isso? Não é muito tranquilo, é muito de boa, né? Até porque o cinegrafista Ele tem que ser, não né? tem que ser super. Quando a gente gravava, pronto, vamos falar aqui lá da agência da faculdade. Quando a gente gravava o F5, a gente não tinha TP, era tudo decorado, Uhum. né? E aí acontecia às vezes de ficar um pouquinho mais nervoso, tinha vezes que saía de primeira, assim, um texto, mas tinha vezes que a gente errava, voltava de novo, e o cinegrafista, que no caso era a Bianca,
Muito tranquilo, muito de boa. Nossa, teve uma vez que eu errei tanto, tanto, tanto que eu me estressei, eu saí. Eu saí da sala, fui lá no banheiro de cima, Foi dar uma dei uma respirada. volta, depois eu voltei, muito irritado. Mas aí é assim, Ainda bem que é a tua amiga, né? Que é a tua cinegrafista lá no sim, F5. mas aí o cinegrafista também é uma parceria, né, na verdade. O jornalista conduz o cinegrafista, claro que o cinegrafista também tem muita autoridade na Claro. questão do Ele tem as enquadramento, técnicas, né? O exatamente. enquadramento na Mas câmera. aí é uma Uhum. parceria, sabe? Um ajudando o outro. Então, é questão mesmo de ter paciência. E agora, uma última pergunta. Qual é a dica que você dá para as pessoas que querem entrar na faculdade de jornalismo e para aquelas que estão saindo agora, que você está quase saindo e que ainda não consegue trabalhar isso? Primeiro, pra galera que quer entrar e é tímida e escuta de muita gente a mesma coisa que eu escutei, né? Que eu vou repetir mais uma vez. Nossa, mas tu é tão tímido, como é que tu vai fazer jornalismo? Não tem nada a ver. O que é que eu digo hoje para essas pessoas? Eu digo, olha, não tem só TV, tem várias áreas. Você pode ser um produtor excelente, você pode ser um assessor excelente, você pode ser um diretor de jornalismo, enfim, várias funções. Se a gente fosse citar aqui, né, era 3 minutos só citando o que é que você pode fazer dentro do jornalismo. E se você realmente quer, você não pode deixar que essas pessoas decidam por você, porque você fica escutando. Claro que é importante você escutar, sim, as críticas. As críticas, elas construtivas, claro, né? A gente tem que saber separar. Claro, as críticas de quem constrói algo. Agora, as críticas de uma pessoa que não estuda jornalismo, ou que nem sabe o que é, e vem falar para você alguma coisa relacionada a isso. Exatamente, que fala só para querer menosprezar a pessoa, diminuir, a gente nem escuta essas críticas aí, né? Primeiro que a gente nem escuta. Então, mas se você quer de verdade, eu acho que vale a pena você insistir sim, até porque. E outra coisa, se você é tímido e você acha que você não vai conseguir ir para frente das câmeras, é só questão mesmo do seu psicológico. Trabalhe isso, que tem super como estar. Porque eu consegui, se eu conseguir, você também consegue. E pra galera que tá saindo, tem amigos que estudam comigo, né? Estudam com a gente, né? Que a gente paga uma disciplina juntos também. Que eles dizem que não se veem assim na TV, sabe? A gente paga uma disciplina de tele e aí tem aquele revezamento. Quem foi repórter, no outro jornal vira produtor, né? Pra todo mundo saber como é os papéis, né? E aí teve uma galera que na vez de trocar, que não gostou, né? Que não se sentiu bem, mas realmente é porque não é uma coisa que eles querem, sabe? Como eu falei, as pessoas acham que a gente faz jornalismo para apresentar o Jornal Nacional, mas não é bem assim. Tem as pessoas que não querem TV. Claro que não. E aí também vai muito das Isso, e oportunidades. vai também muito do Também. que você quer, porque se você não quer TV, e você é tímido, ok, show. Agora, se eu quero TV e eu sou tímido, como é que eu faço? O que eu vou fazer agora? Bom, agora você vai trabalhar, você vai respirar fundo, você vai estudar para você ter domínio das técnicas, isso vai ajudar na segurança. Porque se você tem segurança no que você vai fazer, você fica mais calmo, fica mais tranquilo, né? E aí, Sim. que outra coisa também que eu indico muito, como eu falei, que eu postei um vídeo no meu Instagram falando disso, um vídeo de dicas para perder a vergonha para gravar stories. E os stories é uma coisa que ajuda muito, porque ajuda você a se soltar. E uma das dicas que eu dou é, se você tem vergonha de postar os stories, grava só para você, grava para ti, salva stories, se avalia, vê o que é que você pode melhorar. É a questão da fala? É falar mais devagar? É falar mais pausado? Ou é a postura? Não, mas eu quero fazer uma coisa mais contraída. Ah, então beleza. É essa questão de você se analisar, sabe? Isso ajuda bastante. A questão da timidez. Porque aí você vai tendo Eu, domínio. eu, eu falo muito na frente do espelho. Eu exercito muita coisa na frente do espelho. Às vezes, Falar na frente do espelho é sim, perfeito. Eu eu faço faço sempre. muito. Eu Sempre. já fazia isso antes de estudar jornalismo. Por isso que é muito intrínseco a mim isso. Eu acho que eu nasci para Uhum. ser mesmo jornalista, eu trabalhar com. Já veio de fábrica. Uhum. Agora me diz uma experiência que você já teve, que foi muito inusitada e que você lembra sempre. Que envolva timidez, claro. Deixa eu caçar aqui uma. É Não que eu tô te ter. falando, é muito relativo, porque você é tímido para algumas coisas e para outras não. Como eu te falei, eu sou muito tímido para essas coisas mais do dia a dia, sabe?
de ligar para uma pizzaria, graças a Deus que agora as pizzarias trabalham pelo WhatsApp. Não precisa mais ninguém ligar. Odeio ligação. Agora que eu mais odeio a Então ligação. você não se eu ligar pra pizzaria, não sabe pedir uma Não. pizza. Aí vende pizza. É tipo essa isso. São coisas bem assim, mas agora mesmo, na questão profissional, digamos assim, eu não tive, assim, sabe, de falar, ai, não vou fazer isso, que eu vergonha. São mais aspectos mesmo pessoal da dia a dia, que eu sou mais tímido, assim, sabe, olha, a gente falou agora disso e eu me lembrei de uma coisa. O repórter, ele tem que entrevistar as fontes, não é mesmo? Precisa entrevistar as fontes. Eu tenho muita vergonha de chegar no entrevistado. Muita. Sabe, de chegar... às vezes eu não sei nem como é que eu chego. Tipo, ai, com licença. Às vezes eu preferia... Olha, antigamente eu preferia, aliás, entrevistar pelo WhatsApp. Né? Eu mandava as perguntas para a pessoa, ela me mandava em áudio. Aí já isso facilita, né? Deixa mais rápido o processo. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar no portal, eu tive que começar a ligar para as pessoas, né? Ligar para a fonte. Para colher as informações, pra confirmar, né, da fonte. Para colher, enfim. E aí, nas primeiras ligações, eu ficava muito tenso, morria de vergonha. Então, quando eu ia ligar, eu saía da redação, eu ia lá para fora, ligava lá fora. Nossa, eu já passei por ligava isso. lá fora. A gente fica com medo de fazer as perguntas e as pessoas ali do lado. Exatamente, eu ligava lá fora, e isso não faz nem muito tempo, não. Aí a minha chefe falou assim... Mas melhorou? Super. A minha chefe, teve um dia que a minha chefe falou assim, Lucas, quando você precisar ligar, você não precisa ir lá para fora, você pode falar aqui mesmo, não tem problema. Aí eu dei a desculpa, não, mas é por causa do barulho. Ela, não tem problema, você pode falar aqui mesmo. Aí, ok. Aí teve uma vez que eu tive que ligar. Aí eu saí da redação. Aí na segunda vez, depois que ela falou que eu poderia falar lá, ela falou assim, senta bem aí, liga bem aqui pra mim, pra essa pessoa. Ela fez eu ligar lá na redação. Pronto, depois disso, eu já ligo mesmo lá da redação, não tô mais nem aí, eu falo mesmo. Por exemplo, quando eu tenho que fazer a cobertura de algum evento, alguma manifestação, é bem de boa. Eu tô com um crachazinho aqui da empresa que eu trabalho, eu chego lá muito seguro. Com licença, eu fulano de tal, tudo bem? Me chamo Lucas, sou do veículo X. Você poderia me responder algumas perguntas? Então é de boa, mas no começo dá um pouco de medo, principalmente que a gente começa no curso, sabe? Que a gente tem que fazer as entrevistas. Sim. A gente não Tudo sabe no como início é bem mais difícil. Muito. A gente não tem a prática ainda, né? E isso vai melhorando. E a prática também ajuda muito, sabe? Você praticar, claro, faz com que você tenha mais confiança. E aí você vai ficando natural para você. E depois que fica natural, fica tranquilo. Eu acho até que a gente imagina que não consegue por não ter feito ainda. Mas aí quando a gente se coloca para fazer e sabe que consegue fazer. Exatamente. E aí só fica precisa tudo de uma de vez, boa. né? Faz uma vez, na segunda, dá menos. Bom, aproveita, deixa o teu Instagram para as pessoas que estão aqui. Você que tem esses vídeos que você falou aí. Então, pode falar o seu Instagram para as pessoas. Se você quer saber mais, a gente conversou aqui bastante, já deu para pegar umas dicas aqui legais. Mas se você quer saber mais, lá no meu Instagram, lucas.klisman, Klisman com K. Mas é muito fácil de me encontrar. Eu tenho lá 2 vídeos. Um vídeo falando de como uma pessoa tímida foi fazer jornalismo, bem específico, né? Esse é bem específico mesmo. E o outro é de como perder a vergonha para gravar os stories. Eu dou algumas dicas lá, como que você... Porque ajuda muito. Nossa, parece brincadeira, mas ajuda super. Quando eu comecei na faculdade, eu era mais retraído. Agora eu tô bem mais solto. Real, muito mais solto. Nem comparação. E eu comecei a fazer os stories no Instagram quando eu entrei na faculdade. Antes eu não fazia. E tipo de vídeo. Só postava mesmo quando eu precisava falar alguma coisa, eu escrevia, sabe? E eu recomendo, você quer falar no seu stories? Escrever, ok, se for muito grande, né? Mas se for uma coisa menor, fala. Pega aqui os stories e grava, é um recado que você dá, se filma, se lança no mundo, sem pensar no que as pessoas vão pensar de você. Deixa essas pessoas falar. E outra coisa, a gente também tem o nosso podcast aqui no Jornalisticamente, que é o Chega Mais, que é às quintas-feiras, né? Eu e a Bianca, a gente faz esse podcast super bacana, a gente fala aí de meio que de tudo, né? A gente fala de filme, de série, dos famosos. O Elton já participou lá com a gente, falou do RBD. E olha só, e é disponível no Spotify, no Google Podcast.
no Deezer, em várias. Eu não me acostumei ainda, que a minha voz está no Spotify. Eu ainda não acostumei com isso. Não, no Spotify. Não, quando eu gravei com